E aí pessoal, bom dia, bom dia. Estamos aí, mais uma segunda-feira, mais um Café com Diesel aqui, diretamente da Porto Vans Diesel de Porto Alegre. E aí turma, tudo certo? Bom dia, bom dia. Antes da gente começar essa live, vai ser muito interessante hoje. Hoje talvez seja mais interessante para mecânicos do que para proprietários de veículos. Mas para os proprietários que já tiveram problemas com a sua van, com a sua picape, provavelmente já tem aí também, né, um ponto muito alto, né, um ponto bem esclarecedor sobre o que a gente vai conversar hoje. Então, inicialmente aqui na parte de baixo, nós temos o aviãozinho ali que a gente consegue encaminhar a live para mais pessoas. São pessoas que a gente já trabalha, né, pessoas que são do ramo de transporte, pessoas que são do ramo de oficina mecânica diesel, escolar, turismo, todo esse pessoal que já trabalha com mecânica diesel, né? Que trabalha nesse ramo que envolve veículos a diesel, picapeiros, pessoal do 4x4, a galera do frete, né? Então a gente tem aí vários grupos que a gente pode compartilhar essa live e mandar para esse pessoal aí, até para a gente poder dividir essas informações, né? Aí meu amigo, bom dia Álvaro, bom dia Natanael, bom dia Débora, bom dia. Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês que sábado agora que passou pela parte da manhã, eu fiz um treinamento aqui o Elson aí, bom dia Elson, o Elson aí, um amigo nosso de Santa Catarina, aqui que sem palavras, né? Tudo certo, Elson? Então, o que eu estava falando, sábado a gente teve um treinamento aqui na oficina sobre comando de válvulas. E eu saí do treinamento e liguei para o Elson até para esclarecer algumas coisas que a gente vinha conversando, né? Trocando figurinhas aqui, eu troco bastante figurinhas com ele. E aí, o que aconteceu? Nesse treinamento, eu tive clareza, lucidez sobre vários problemas que acontecem no dia a dia da oficina e nós, como mecânicos, não nos damos conta. Por exemplo, quem trabalha com injeção eletrônica, com reparação de bombas e bicos eletrônicos, eu conversei isso com o Elson. A gente tem uma bancada de teste onde a gente segue uma tabela, né, daquele injetor, uma tabela internacional, porque a mesma tabela que é aqui é, por exemplo, lá para o Elson, é, por exemplo, para o meu amigo de São Paulo, é para o pessoal dos Estados Unidos, é para o pessoal da Europa, é a mesma tabela. E aí o carro entra dentro da oficina com um problema, a gente coloca o injetor dentro dessa tabela e quando coloca no carro não funciona. Aí nós temos que adequar o cilindro, né, aliás, adequar o bico àquele cilindro. E aí que começa o problema. A gente desregula a injeção eletrônica, ela entra numa loucura, injeta mais, injeta menos, ela vai tentando corrigir a falha daquele cilindro, né? E a gente tira o injetor da tabela para corrigir a falha daquele cilindro. E tá tudo errado, tá errado. O que tem que ser feito é ser examinado ao extremo para ver qual é o problema raiz daquele cilindro e não tirar o injetor, né, de dentro da tabela para poder corrigir um erro que já está no motor. Esse treinamento sobre comandos de válvulas, a gente trabalhou muito com uma bancada prismática, né? Trabalhamos com uma bancada prismática, tá aqui a bancada, tá aqui do lado da bancada, ó. E a gente está conferindo aqui os comandos da Fiat Toro, que está aqui na minha frente, que a gente está fazendo um reparo no cabeçote. O que acontece é o seguinte: essa mescla de peças que tem no mercado hoje, antigamente não era assim, né? A gente desmanchava uma Sprinter, existia o comando da Mercedes para vender. A gente desmontava um motor, sei lá, um motor da Volvo e tinha o comando da Volvo para vender. Hoje, inúmeras empresas inundam o mercado com possibilidades de peças originais, peças paralelas. E o que acaba acontecendo? Quando chega para nós, reparadores, montarmos o carro, a gente não tem certeza se esse comando tá ok ou não tá ok.
A gente não sabe se o levante do comando está certo, se ele está abrindo a válvula com 90 graus, com 180 graus, com 270 graus. A gente não sabe. A gente não sabe, não tem como saber. A não ser que tenha essa bancada de teste e tenha passado por esse treinamento. Então, alguns problemas que eu enfrentei aqui na Portovans, como de uma Nissan Frontier que eu comprei os comandos e não consegui acertar o carro, né? Passei com o carro aqui mais de uma semana tentando arrumar o carro e não consegui acertar, cobrando a retificadora, cobrando o mecânico que estava montando, desmontei e não consegui acertar o carro justamente porque esse ângulo de abertura e fechamento de válvula estava errado. O motor enlouquece, a injeção enlouquece e a gente não consegue chegar a deixar o carro 100%. Então hoje com esse kit de ferramentas aqui, a gente consegue analisar o eixo que sai do carro, né, se a gente precisa ou não precisa enviar para a retificadora, porque isso também é importante. Né? Se a gente não tem a ferramenta, a gente manda para a retificadora não tem essa ferramenta, como é que ela vai dizer se o comando tá bom ou não? Se você que é mecânico, meu amigo, tá me assistindo aqui, vai fazer um reparo num cabeçote, arrebentou a corredentada, por exemplo, né, de uma Ducato, de uma Fiat Toro, de qualquer outro veículo aí, de um carro a gasolina, por exemplo, arrebentou a corredentada, você vai tirar o cabeçote, vai pegar os comandos e vai mandar para a retificadora. A retificadora vai medir o empenamento do comando, mas a abertura e fechamento de válvula, se ela não tiver essa ferramenta aqui, pessoal, não mede. Não mede. E aí como é que vai ser? Ele diz pra ti que mede, não mede, ou ele não mede, nem diz pra ti que não mede, e aí tu monta no carro achando que o comando tá bom, e aí começa essa loucura da injeção, começa, em alguns casos, derretimento de pistão, que a gente fica achando que é só bico injetor que derrete pistão. Tenho certeza que o ângulo errado do câmbio de comando, ele também derrete pistão, racha pistão, lava a camisa com óleo diesel. Olha só, tudo que a gente acha que acontece só por causa da injeção, acontece por causa de um comando fora, de um câmbio fora. O ângulo estando fora, ele mata o motor, ele mata aquele cilindro. Consequentemente, ele pode lavar o cilindro com óleo diesel, ele pode alterar a temperatura do cilindro, porque se a válvula, por exemplo, de descarga não abre o suficiente, ou abre em tempo errado, né? Ou aquele barulho de pré-injeção que a gente ouve, o bico injetor sai codificado da bancada, põe no carro e dá barulho de pré-injeção. Mas como dá barulho de pré-injeção? Pode ser um comando torcido, gente. O câmbio do comando fora da angulação de abertura e fechamento de válvula. E a gente sempre põe a conta na parte da injeção eletrônica, na parte do bico injetor, né, na parte da arruela do bico. E, gente, chega a ser, como é que eu vou dizer para vocês, chega a ser um choque de realidade esse treinamento de comando de válvulas. Eu digo para vocês hoje com certeza absoluta que é muito difícil acertar um motor sem ter essa ferramenta e sem ter esse conhecimento do ângulo de abertura e fechamento de válvulas. Muito difícil, porque a gente está exposto a peças paralelas, né, fora da angulação. Nós estamos expostos a uma retífica que não faz essa medição do ângulo de abertura e fechamento de válvulas. Então, quer dizer, é como se a gente montasse o motor no ponto, mas ele estando fora do ponto. Um cilindro fora do ponto, 2 cilindros fora do ponto. Entende? É muito complicado de acertar o carro sem esse conhecimento. Aí vão dizer, né, Rafael, mas tu tem 22 anos de oficina, então até hoje tu teve sorte. Sim, sorte. Em alguns casos não, porque a gente não conseguiu resolver, mas acredito que foi sorte. Porque sem esse conhecimento é praticamente impossível de se conseguir acertar o carro, de se conseguir acertar a parte da injeção do carro. Porque imagina, a gente tem, né, tantos graus antes do ponto morto superior, lá a gente tem a pré-injeção, vamos dizer, né, a pré-injeção de combustível. Na pré-injeção pode ser que já tenha resíduo da queima, porque a válvula não abriu o suficiente ou fechou antes do tempo
e ficou resíduo da queima dentro da câmara de combustão. Pode ser que a válvula de admissão não abra o suficiente, ou abra tarde e cruze, né, com a válvula de descarga. Então, gente, é um monte de informações novas que o mecânico, que é o mecânico que é responsável pela montagem do carro, por acertar o carro, se ele não tem esse conhecimento, acaba não acertando o carro. É muito difícil de falar, mas é a realidade, porque a gente vive isso dia a dia, né? A Ranger, por exemplo, a Ranger 3.2, a Ranger 2.2, a Ranger 3.0, que a gente regula o injetor na bancada de teste e bota o injetor no carro. E sempre tem que dar um talento no injetor lá no lugar. Por quê? Porque a gente tem deficiência naquele cilindro. Então a gente precisa adequar o bico injetor para aquele cilindro. E tá errado, né, pessoal? Se existe uma tabela do bico, a gente põe o bico dentro da tabela e põe no carro. Não deu certo, infelizmente. Tem que conferir o carro para ver o que foi que não deu certo. Provavelmente um ângulo de abertura e fechamento de válvula errado, a altura de pistão errado, pode ser inúmeras coisas que estejam errado, mas não é a parte de injeção, não é o bico injetor que está fora. Quando a gente monta um carro, deixa eu pegar um exemplo aqui, que a gente consegue, vou botar aqui a Sprinter 313, ou a Renault Master 2.3, que é o carro do momento agora, e ele chega na oficina com problema. A gente coloca o injetor dentro da tabela, codifica o injetor, põe no carro e ainda assim mesmo houve um barulho de pré-injeção, ou a gente vê que o carro não ficou 100%. Lá no aparelho de diagnóstico, nas leituras, a gente vê que ele não está 100%. Eu vou dizer para vocês, não está 100% porque provavelmente a gente tem um problema de ângulo de abertura e fechamento de válvulas. O comando, ele, apesar de ter os pontos ali, né, vários pontos de apoio, ele é sensível e ele saindo desse ângulo correto de abertura e fechamento de válvula, cara, a gente não consegue mais acertar o carro. O mecânico, né, sou eu, que é você que está me assistindo aqui, a gente não consegue mais acertar o carro. Então eu recomendo que vocês façam esse treinamento aí, né, com o pessoal da Padronize lá, o portal é tudorodando.com.br e conheçam essa ferramenta, que é essa bancada prismática aqui, né? Que é essa bancada prismática que nos dá essa possibilidade de conferir a abertura e fechamento de válvulas. Sem isso aqui, pessoal, fica muito difícil de acertar o carro realmente. Essa Fiat Toro, por exemplo, que está aqui, ela arrebentou a correia dentada e eu conferi o empenamento do eixo e já tinha dito que não precisava comprar o eixo de comando, eu ia tirar do orçamento. Só que eu não fiz a alteração do orçamento porque eu estava esperando esse treinamento no sábado para mim poder usar como exemplo, né? E aí o que aconteceu foi que o câmbio está torcido, onde é para estar 90 graus, né, de abertura de válvula lá, a abertura total da válvula está com 94. Então quer dizer que torceu, né? Se eu monto, essa válvula vai abrir, né, mais cedo do que precisa, vai fechar mais tarde do que precisa e esse cilindro vai entrar em loucura. A injeção tenta corrigir, mas o problema é que ela tentando corrigir, ela pode dar engripamento do cilindro, ela pode derreter o pistão, sim, pode, né? Ela está tentando corrigir um problema do motor. A injeção eletrônica é inteligente para isso, né? Então fica essa dica aí, pessoal, desse treinamento top mesmo. Olha, esclarecedor. Eu peguei no meu estoque. Não vamos falar de marca, tá? Vamos falar aqui do que aconteceu realmente. Eu peguei no meu estoque esse eixo de comando. Você pode conferir aqui o eixo de comando novinho, nunca foi usado. Peguei na caixa. E o empenamento dele aqui, né, o empenamento do eixo é 0. Tá perfeito. Mas essa peça aqui eu vou ter que tirar da caixa do meu estoque e colocar no lixo. Já pensou uma coisa dessa?
que acontece aqui? No segundo cilindro, eu tenho de 6 graus e meio de diferença de abertura de válvulas, da válvula de admissão. No quarto cilindro, se eu não me engano, esse aqui foi que a gente anotou, né, num papel, né, porque senão deixar na cabeça fica muito difícil, né? Mas se eu não me engano, deu 5 graus e meio de diferença só na admissão. Então quer dizer, eu não posso vender para um cliente aqui da oficina, eu não posso vender para um colega. E o problema maior é o seguinte, né? Imagina se eu aplico no carro essa peça. A injeção enlouquece, o carro faz fumaça, o carro fica com o motor trepidando e a gente não encontra a solução porque eu coloquei uma peça nova. Só que essa peça nova não foi conferida, né? E aí é que se cria um monte de problemas. Tá, turma? Obrigado por acompanhar aí. Vou pedir para vocês, se puderem compartilhar esse vídeo, compartilhem com mais mecânicos, né? Com mais pessoas aí do nosso ramo de vans, de picape, para que essa informação, né, corra entre a gente e a gente não sofra mais esse pênalti aí de estar montando motor, usando peças novas, mas sem conferir as peças. Isso aí é um tombo para nós, porque imagina, né? A gente compra peça no distribuidor e uma peça nova, coloca no carro sem conferir, essa peça está com um ângulo de abertura de válvulas errado e aí mata o mecânico, porque para ele, né, ele colocou uma peça nova, né, e para mim também era assim, coloquei uma peça nova, ela não vai ter problema, né, e na verdade a gente está vendo aqui uma peça nova do meu estoque que vai ficar aqui de repente como uma amostra de que realmente precisa ser feita essa análise, ou vai do estoque, vai pro lixo, porque não tem condições de colocar no carro, tá muito fora. O ângulo de abertura de válvula chega a dar de 5 a 6 graus fora, ninguém mais consegue acertar esse motor. A injeção enlouquece, lava o cilindro com óleo diesel, dá barulho de pré-injeção e a gente vai sempre tentando ajustar a parte do injetor com rail e na verdade nós estamos com o comando fora do lugar aí. Valeu, turma, valeu, Álvaro, obrigado. Valeu. Até a próxima segunda-feira. Se inscrevam lá no canal do YouTube, lá a gente tem um canal do YouTube com muitas dicas, né? E acompanhem sempre aqui pelo Facebook, pelo Instagram, né? O Álvaro aí tá me dando parabéns, obrigado, Álvaro, obrigado. Pô, perdi um pedal sábado para vir fazer esse curso aqui, né? Para quem não sabe aí, eu também gosto bastante de andar de bicicleta, né? Durante a semana, nos finais de semana aí, eu gosto bastante de andar de bicicleta. Tem meu amigo aqui, Álvaro, que me acompanha no pedal e me acompanha aqui no Café com Diesel. Tá, turma? Um abração pra vocês, ótima semana pra todo mundo e vamos pra cima. Elson, obrigado, viu, Elson? O Elson aqui, lá, eu não sei qual é a tua cidade, qual é a cidade lá mesmo, Elson? Não me lembro qual é a cidade. O Elson, ele, pô, cara, um mecânico muito experiente, né? Que eu tenho aí a honra de ser meu amigo aqui, a gente compartilhar muitas ideias, né? Muitos problemas a gente acaba compartilhando, porque ele pega um problema lá, compartilha comigo, eu pego aqui, né? Compartilho com ele. O Elson teve a experiência de comprar virabrequim original, não vou falar a marca, mas virabrequim original. E ele teve que trocar 4, porque os 4 virabrequins originais que ele comprou vieram fora de medida. Então por aí você já tem uma base do que está acontecendo com o mercado. Se você compra uma peça nova e não confere, é muito provável que você tenha problema. É muito provável. E aí o distribuidor e o fabricante, às vezes, eles vão dizendo, né, que tá tudo certo, pode montar assim, veio de fábrica, mas a responsabilidade de quem monta é a do mecânico, né? Se ele monta assim, dá problema, quem paga é o mecânico e não é o distribuidor, não é o fabricante. Isso aí, Elson. O Elson é da cidade de São Miguel do Oeste. Turma, um abração pra vocês aí, vamos pra cima.
que a semana tá só começando, eu já tô com a oficina lotada aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que é a Port of Us aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Só fazer um videozinho rápido pra mostrar pra vocês aqui a oficina. Aqui nós temos a pista. E já temos aí uma turma que já tá ali fora esperando para entrar, né? Graças a Deus a gente tem bastante serviço, o pessoal confia na gente. Hoje a gente tem aqui um amigo que é do Mato Grosso do Sul, com essa Master aqui, ó, do Mato Grosso do Sul, veio até aqui para fazer a manutenção com a gente. Enche, né, a gente de orgulho e de confiança de estar fazendo a coisa certa, de estar no caminho certo. Turma, um abração, vamos para cima.